Saúdo a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Meus irmãos, louvo a Deus, agradeço o Senhor pela vida, pela oportunidade que o Senhor concede de nós estarmos em sua casa, em sua presença, para prestarmos a Deus um culto racional. Agradeço a Deus pela tua vida, tenho certeza que o nosso Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração, amém? Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Amós, capítulos de número 4, para a glória do nosso Deus. Glória a Jesus. Amós 4. Bendito é o Senhor. Graças a Deus. Veja se porventura alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que juntos nós possamos ler a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, é a partir do verso de número 1, diz assim: ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estai no monte de Samaria, que oprimes os pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com gancho, e os vossos descendentes com anzóis de pesca, e saireis pelas brechas uma após outra, e sereis lançadas para Armon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias, e oferecei o sacrifício de louvor do que é levedado, e apregoais as ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras, comeu a locusta. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. E enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti algum dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus, porque eis aqui o que forma os montes e cria
o vento e declara ao homem qual será o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisos altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém? Assentai, meus irmãos, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus bem alegre. Louvado seja Deus. Igreja, eu peço por favor a tua atenção, a tua reverência, a palavra de Deus nessa noite. Tenho certeza e creio que o nosso Deus, ele tem uma mensagem aos nossos corações em nome de Jesus. Igreja, aqui esse capítulo de número 4, baseado em 13 versículos, um capítulo pequeno, Amós está entre os profetas menores, não porque ele era pequeno na estatura, mas porque de pouco conteúdo o seu livro, mas todavia é com grande poder. E este capítulo de número 4, a Bíblia vai mostrar para nós que o Senhor Deus, ele vai anunciar o juízo, vai anunciar o castigo contra o seu povo, contra o povo de Israel. E o Senhor Deus, aqui neste capítulo de número 4, Deus ele vai enviar aqui de 4 formas, aliás, de 5 formas, o castigo contra a nação de Israel, para ver que se Israel viesse se converter a Deus. Mas o que estava acontecendo? Qual que era o cenário aqui na situação do povo de Deus para que o Senhor tivesse o desejo de castigar o povo de Deus, de entrar em juízo com o povo de Deus? Meus irmãos, é bem simples. Quando olhamos, eu li aqui, fiz questão de ler, eu ia ler só um versículo, mas fiz questão de ler todo o capítulo para que os irmãos pudessem entender que o cenário a qual encontrava a nação de Israel aqui nessa ocasião. Primeiro, a palavra que Deus ele fala, a forma que Deus fala, o Senhor diz: ouve esta palavra, vós, em outra tradução está dizendo vós, vacas gordas de Bazã. Por que o Senhor usa a expressão vacas gordas de Bazã? Por que o nome Bazã? Porque Bazã fazia parte de uma das terras lá da meia tribo de Israel, na região de Golã, onde era uma terra muito fértil, uma terra muito boa, e os animais ali de Bazã, da localidade de Bazã, como fala até mesmo em Salmos, em outras passagens fala dos bois, gordos de Bazã, eles eram diferenciados porque a terra era uma terra gorda, gorda na questão de muita fartura, a terra excelente. Então os animais ali eram robustos, eram fortes. Então Deus usa a expressão, usando aqui o termo vacas de Bazã, falando acerca não só das mulheres de Israel, mas também dos homens. Mas aqui na introdução ele usa a expressão para as mulheres de Israel, que ele diz que estais no monte de Samaria, de Samaria, que era a capital de Israel. E o que essas mulheres faziam? O que esse povo ali de Samaria eles faziam? A Bíblia diz no verso 1 aqui, na continuidade, na primeira parte: vós que oprimis aos pobres, que esmagai os necessitados e que dizeis a vossos senhores: dai cá e bebamos. Então, aqui pelo menos 3 situações se encontra aqui, ou 3 atos pecaminosos, não são todos, mas aqui da introdução de 3 atos pecaminosos que essas mulheres, ou que esse povo de Samaria estava praticando na ocasião aqui da palavra de Deus que é enviada por Amós. Então, primeira coisa,
eles estavam oprimindo os pobres, né? Isso é muito interessante porque o cenário que o mundo hoje que nós estamos vivendo está indo ao encontro dessa situação, né? A gente vê aqui no nosso país que os maiorais, os mais poderosos estão oprimindo cada dia os mais pobres, né? Estão castigando cada vez mais. Segunda coisa, né? Está dizendo aqui que eles esmagavam os necessitados e dizia também aos senhores, aos seus chefes, né, ou aos seus maridos, de uma forma geral, aos poderosos, dá a nós do vosso vinho, né, porque nós não cessamos de ter sede, de vontade de beber. Ou seja, quanto mais bebida alcoólica tinha, quanto mais vinho tinha, mais elas queriam beber, não se saciavam. Ou seja, então nessa introdução, eles estavam se dando, o povo de Samaria estava se dando, né, a opressão, a humilhação do povo e também se dando ali a luxúria de forma geral e enchendo ali o seu ventre, bebendo deliberadamente, né, vivendo na luxúria da bebida. E o versículo de número 2, o profeta Amós continua dizendo que o Senhor, o Deus de Israel, o Eterno, ele jurou, né, o Senhor Deus, né, jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias, né, não se fala o dia, porque deixa eu lembrar aqui os irmãos, que aqui ainda estava sendo uma palavra profética, né, estava sendo dado a sentença, não que estaria acontecendo aquilo de fato, que nós vamos ver aqui, mas o Senhor está dando a sentença que daqui a alguns dias, não no dia meu, teu, não no dia do povo de Israel, mas nos dias de Deus, daqui a alguns dias, diz o Senhor, dias que estão para vir sobre vós, em que vós levarão com ganchos, né, com anzóis, e os vossos descendentes com anzóis de pescas, e saireis pelas brechas uma após outra, e sereis lançada para Armon, diz o Senhor. Então o que Deus, o Senhor está dizendo no verso 2 e 3? Que por causa do pecado de Israel, o Senhor já estava projetando o mal que ia vir sobre Israel, que esse mal posteriormente ia se converter na nação da poderosa Síria, como está lá em Reis, que se levantou a Síria contra Israel, levou todo o povo de Israel cativo e Samaria ficou inabitável por algum tempo, até que então o rei da Síria trouxe povos de outras nações misturada e colocaram para viver em Israel, em Samaria, e ali então a partir dali aqueles que nasceram, a posteridade daqueles que foram colocados ali, foi recebido o nome pelos judeus de samaritanos. Então o Senhor, ele já estava profetizando que iria se levantar o inimigo. Ué, pastor, mas espera aí, Deus muitas vezes não pelejou contra a Síria, muitas das vezes Deus não destruiu, não acabou com a Síria, depois levantava. Meus irmãos, Deus usa, ou melhor, nós não sabemos quais são as armas de justiça que Deus pode usar contra os desobedientes, contra os ímpios, contra aqueles que desprezam os ensinamentos de Deus. Quando nós lemos Abacuque, no seu capítulo de número 1, nós vemos o Senhor Deus dizer para o povo de Judá, de Jerusalém, que Deus estava trazendo um grande mal que ia vir da banda do norte, um povo veloz, um povo poderoso, aonde o Senhor chama esse povo de babilônicos,
a grande Babilônia, aonde o Senhor chama o rei Nabucodonosor como meu servo. Quando nós vamos ver a biografia de Nabucodonosor, nós observamos que Nabucodonosor era um rei pagão, um rei idólatra, um rei que servia várias divindades, um rei que não tinha compromisso nenhum com os céus, nenhum com o eterno. Mas Deus decide levantar a Babilônia por intermédio de Nabucodonosor, para que a Babilônia viesse sendo conduzido por Nebuzaradão, que era capitão da guarda do exército do rei Nabucodonosor, para guerrear, pelejar contra Judá, e então levar Judá para viver 70 anos na Babilônia, para cumprir o período que o Senhor Deus tinha determinado que eles fossem viver lá. Então Nabucodonosor, não conhecendo Deus, Deus chama ele de servo e diz que estava dando poder sobre todas as vidas, sobre todo ser na face da terra, sobre todo homem, nação, todos os animais, sobre todo répteis e até as aves do céu. Olha a expressão que Deus usa, ou seja, Deus estava dando todo o poder para um rei pagão. Pastor, mas Deus está dando, e se Nabucodonosor depois desobedecesse? Puxa vida, e agora? É preocupante, né? Quando que Nabucodonosor ia obedecer? Quando que Nabucodonosor ia ser fiel? Nunca. Simplesmente Deus converteu o coração dele em determinado tempo para ele cumprir uma ordem de Deus, sendo que ele não sabia. Do nada ele, peraí, vamos invadir Judá, Jerusalém, do nada. E então ele vai, na ordem de Deus, pela vontade de Deus, executa o plano. Pastor, mas e depois se ele se exaltar? Não, se ele se exaltar não, ele vai exaltar. Porque isso, todo homem está propenso, quanto mais poder, a tendência é mais se exaltar. Mas o que acontece se ele se exaltar? Primeiro, em 1 Samuel, no capítulo 2, a Bíblia diz que Deus, Ele é aquele que exalta, todavia, porém, Ele é aquele que abate. A Bíblia diz que Ele tira o homem do monturo, tira o homem do pó, em meio aos escombros, e coloca para sentar no lugar elevado entre os príncipes. E o Senhor ainda diz, no capítulo 2 de 1 Samuel, onde está lá o salmo, né, de Ana, onde Ana está ali fazendo ação de graça, salmodiando a Deus, né, pelo filho que ela havia recebido, Samuel. E ela diz também ali que o homem, ele não prevalecerá pela força do seu braço. Nabucodonosor ia se exaltar, certamente, como se exaltou. Determinado dia, só para os irmãos entenderem, determinado dia, como é Deus que exalta, Deus deu todo o poder, o coração dele cresceu. Um dia ele está lá, no alpendre do seu palácio, no grande palácio, naquele lugar totalmente abençoado, muralhas, exército poderoso, conquista, riquezas, joias, ouro, pérola, todo tipo de coisas preciosas. Então ele olha para a grande Babilônia, para as muralhas, o exército, por tudo que ele tinha, o poder sobre toda a terra. Ele diz, de coração cheio, sem misericórdia, sem pensar. Olha aqui, ele foi exortado antes por Daniel, para que ele não fizesse o que ele vai fazer, mas ele não deu ouvido. O coração dele estava grande. O mal que está sobre a vida de todo homem é a soberba. Antes de Deus exaltar todo mundo, amém, cabecinha baixa, ora, jejua, consagra,
quando Deus exalta, ele acha que todo esse ritual é para os que estão começando. Ele esquece isso. Só que a Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Nós não podemos esquecer. Antes de Nabucodonosor soltar a célebre frase que condenou ele, ele havia sido exortado. Pastor, qual que é a frase? Ele enche os seus pulmões, olha, levanta ali o seu queixo, o seu olho, para enxergar o mais longe possível. Ele diz: não é essa a grande fortaleza, a grande Babilônia, que eu edifiquei com a força do meu braço, para a glória do meu nome. Ponto final. Cadê Deus? Cadê a adoração, a glorificação? Nada. Ele e ele. Naquela hora, do céu, uma voz como de trombeta, foi bradada a sentença e disse: desce! O enviado do céu bradou e disse para Nabucodonosor descer, que agora o reino foi tirado dele. Ele iria pastar com as cabras, com o jumento monteses, durante 7 ciclos, durante 7 anos, até que ele reconhecesse que o Eterno reina e que ele tem poder sobre os filhos dos homens. Automaticamente, naquela hora, ele foi sentenciado e ele foi excluído pelo tempo determinado por Deus. Nabucodonosor foi 7 anos. A nação de Judá foi 70 anos, 10 vezes mais. Veja, é interessante, a palavra de Deus fala para nós lá nas epístolas, que aquele que não tem conhecimento das coisas de Deus, ele é punido uma vez. Mas aquele que tem conhecimento e não obedece, ele vai ser punido dobrado. Então aqui Nabucodonosor vai viver 7 anos e a nação de Judá, de Jerusalém, 70 anos. Então Deus, ele não tem culpado por inocente, para os irmãos entenderem, por isso que eu estou abrindo aqui essa brecha. Mas voltando aqui, o Senhor está dizendo que vai chegar um dia que Israel, Samaria, estará como anzóis nas suas narinas, como fisgado, como peixe fisgado, eles e a sua posteridade, a sua descendência. Todos estariam fisgados e seriam, como diz aqui a palavra de Deus, seriam lançados para longe, para Armon, diz o Senhor. Pastor, Deus não tem misericórdia? Tem, Deus tem. Por isso, Deus estava dando tempo. Deus estava dando tempo. Veja que aqui Amós está profetizando. Depois, no tempo determinado, Israel vai ser levado cativo. Depois de cerca de quase 100 anos, Judá vai ser levado cativo para a Babilônia. Só que o que acontece? Nesse prazo de 100 anos, em torno de 100 anos, Deus vai estar enviando profetas, madrugando, enviando, dizendo para se converter, para se arrepender, para que eles não esquecessem do que fora feito com a sua irmã Samaria, o que aconteceu com Israel. Mas Judá ergueu a cabeça, o queixo, esqueceu de Deus e continuou nos seus pecados. Meus irmãos, esse que é o problema nosso. É o problema de todo ser humano. Eu só digo aos irmãos, como sempre tenho dito, que o cenário sempre é o mesmo, só muda os personagens. Nós estamos com o mesmo roteiro na nossa mão. Peraí, eu sou o fulano de tal, então, segundo aqui a Bíblia, diz que o fulano de tal fez isso, então
eu vou cumprir esse papel. Então eu sou fulano de tal, eu vou fazer o que ele fez. Cada um de nós cumprimos o papel de cada um aqui da Bíblia. Só muda o cenário, ou só muda os personagens, mas o cenário é o mesmo. E o tema principal do filme, do teatro, ou enfim da cena, é sempre a mesma: desobediência a Deus. Como nós fazemos para provocar a ira de Deus? O que eu devo fazer para desobedecer a Deus? O que eu devo fazer para Deus punir não só a mim, mas todos que estão perto de mim? Esse é o tema que nós estamos vivendo hoje. Alguém pode dizer: pastor, mas sempre o senhor prega, o senhor fala... Peraí, mas a cena, o mundo que nós estamos vivendo é isso. Aqui a Bíblia vai mostrar 5 situações que Deus enviou para ver se o povo se convertia, mas em nenhuma delas, em nenhum dos juízos, o povo se converteu. Aí eu pergunto, igreja, o que está faltando para acontecer na terra para a gente se converter? Será que estamos aí, na eminência de um terceiro conflito mundial, da terceira guerra mundial? Aí eu pergunto, será que se acontecer uma terceira guerra mundial, será que então nós vamos nos converter e vamos nos achegar a Deus? Alguém pode pensar: aí eu vou. Mas eu pergunto, será que você terá tempo? Será que uma única ogiva nuclear, ela tem o poder de resolver o problema sozinha, não precisa um monte. Uma só resolve o problema. Uma só vai escurecer o mundo por 10 anos. O sol não vai brilhar durante 10 anos. Durante 10 anos, o que se plantará? A gente precisa do sol para fotossíntese. Para tudo precisa do sol. O sol é vitamina D. O sol faz os animais, as plantas, os peixes, tudo produzir. Se não tiver sol, nada produz. Agora 10 anos sem sol, 10 anos no escuro. As bactérias que vão produzir, que vão se formar por uma bomba nuclear. Quem vai viver? Quem vai sobreviver? Ninguém. Então, eu quero dizer para a igreja que até esses inimigos que estão aí no mundo, como Deus usou a Síria, como Deus usou a Babilônia, que é o Irã, que hoje está lá, né, sofrendo, passando por processo, por causa da rebeldia também, né? A Babilônia era o Irã, naquela época. Aliás, naquela época era a Babilônia, hoje é Irã. E veja que como Deus usou a Síria contra Israel, Babilônia contra Judá, será que Deus não pode usar hoje qualquer nação no mundo para punir? Ah, não, pastor, mas nós somos a menina dos olhos de Deus. Meus irmãos, nunca se houve um período de rebeldia tão grande como nós estamos vivendo hoje. Nunca se houve um tempo de rebeldia tão grande quanto hoje. A palavra está aí na mão de todo mundo, em áudio, em todas as versões, de todas as formas para a gente ler. Quem está lendo, quem está estudando, ou talvez eu estou lendo, eu estou estudando, mas quem está praticando, quem está colocando em prática aquilo que tá lendo, que está vendo, que está ouvindo? É aquilo que Isaías, que Paulo falou: quem deu crédito, ou eu digo, quem dá crédito à nossa pregação? Olha o verso de número 4. Qual era a expressão por intermédio de Jeroboão naquela época? O grande rei que levou o povo a uma perdição sem precedente. Verso 4: vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazeis os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Opa, estava fazendo tudo certo, estava. Olha o verso 5. E oferecereis o sacrifício de louvores, do que é levedado, e apregoai as ofertas voluntárias.
publicai-as, quer dizer, tornai público o que vocês estão fazendo, porque isso gostais. Quer dizer, veja, não está dizendo que isso o Senhor gosta, isso está dizendo que o povo gosta de fazer, de se exaltar. Eu estou fazendo, eu estou dando oferta, eu estou dando dízimo. Então, porque isso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor Deus. Então veja, primeiro, o povo ia, todos nós sabemos quando as tribos foram divididas, 10 tribos se tornou, foi dividido a única nação em duas, tribo do norte e tribo do sul. Uma era 2 tribos e a outra era 10 tribos. A de 10 ficou o rei Jeroboão, filho de Nebate, para ser o rei. Só que ele temeu que o povo fosse adorar em Jerusalém. O que ele vai fazer? Em Betel, que era a principal cidade de entrada, e depois Gilgal, que era a última cidade, ele resolveu fazer ídolos, imagem de escultura, bezerros grandes de ouro. Colocou uma em Betel e outra em Gilgal. E o que ele dizia? Vinde a Betel, vinde a Gilgal, multiplicais as transgressões a cada manhã, trazei os vossos sacrifícios, os vossos dízimos de 3 em 3 dias. Quer dizer, façam tudo isso em Gilgal, em Betel, não precisa ir a Jerusalém, não precisa ir a Betel. E ofereceis o sacrifício de vocês, sacrifício de louvor, de tudo que é levedado, apregoai as ofertas voluntárias e tornai público tudo isso que vocês fazem, porque disso gostais, ó filho de Israel, diz o Senhor Deus. Então, quer dizer que tudo que Israel estava fazendo era contra a vontade de Deus. Israel estava fazendo tudo isso ao seu bel prazer. Eles não estavam seguindo a lei, eles não estavam dando ouvido aos sacerdotes, eles não estavam consultando a Deus, eles estavam fazendo aquilo que simplesmente um rei iníquo, pagão, mandava eles fazer. Amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa, chamar aqui a tua atenção numa advertência, que eu, como pastor, certamente, em nome de Jesus, não estou aqui no papel de Jeroboão, filho de Nebate, um rei pagão. Eu não estou aqui ensinando a igreja a desobedecer, não estou aqui instruindo, incentivando ou excitando a igreja a pecar, mas eu estou aqui tocando a trombeta, talvez como Josias fez, talvez como muitos fizeram, reis idôneos, homens de Deus, tocando a trombeta, dizendo para que o povo se desvie do pecado, que o povo abandone esse mundo pecaminoso, que o povo se achegue e se converta a Deus, porque há uma profecia, uma promessa, e essa profecia não é feita por mim, está aqui na Bíblia, e é feita pelo Senhor, e a Bíblia diz lá em Números, que Deus, Ele não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Então estou aqui tocando a trombeta, dizendo aos irmãos, santifique, chegue-se a Deus, converta, se arrependa, renuncie, adore a Deus de coração, pegue a tua cruz, persevere. Mas, falo de novo, quem dá crédito à nossa pregação, é mais fácil a gente apedrejar depois do que dar crédito, concordar com o que está sendo pregado. Mas, amém, né? Nós não estamos aqui para buscar louro, para buscar glória, para buscar honra, jamais. Toda a honra, toda a glória é para Deus. Mas, veja, o versículo 6, por causa de tudo que o povo estava fazendo, Deus ele vai começar a agir de alguma forma.
Veja e vamos fazer uma análise se isso que Deus usou aqui, se não é semelhante ao que está acontecendo no mundo hoje. Observa, verso 6. Por isso também vos dei limpeza de dente em todas as vossas cidades. O que é limpeza de dente? Por que o dente está limpo? Porque não tem o que comer. Se a gente não tem o que comer, nós não vamos sujar nossa boca, nossos dentes. Então o Senhor está dizendo que Ele deu limpeza de dente. Não é que você vai ali no dentista e vai fazer uma limpeza. Não. O Senhor fechou a porta dos grãos, Deus fechou a chuva. Nós observamos, quem é sábio observa, cada ano está ficando mais quente, cada ano está chovendo menos, cada ano a comida está ficando mais escassa, está encarecida, e a gente acha que tudo isso é normal, não é? Olha para a palavra de Deus agora. E falta de pão em todos os vossos lugares. Quer dizer, Deus deu limpeza de dente, tirou a comida, Deus deu falta de pão. Ao final do versículo, por 5 vezes Deus falará isso. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Por que não se converteu? Deus fechou as portas, só que o que acontece? As pessoas procuraram brechas. Nós vamos ver lá no livro de Crônicas, entre outros, que quando o povo não tinha mais o que comer, presta atenção, quando não tinham o que comer, eles estavam pagando horrores por fezes de pombo, comprando fezes de pombo para comer, pagando horrores por cabeça de jumento para comer. Quando acabou fezes de pombo, quando acabou cabeça de jumento, que não tinha mais nada, sabe o que eles fizeram? As mulheres chamavam as outras e diziam: hoje nós vamos comer o teu filho, tá? Hoje nós vamos comer o teu filho, vamos fazer o teu filho aqui ensopado, cozido, assado, frito, e amanhã vamos comer o meu. O povo estava fazendo isso, porque não tinha comida, não tinha o que comer. Já pensou você comer fezes? Porque não tem comida, acabou fezes, então agora o jeito é comer a carne, a própria carne, o próprio filho. Vocês acham que isso está difícil? Ou nos nossos dias não tem isso por aí? Deus fazendo, permitindo isso, o Senhor diz: ainda assim não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Veja o que Deus diz no 7. Além disso, retive de vós, ou seja, Deus tirou a chuva quando ainda faltava 3 meses para a ceifa, né? Estava vingando, o grão estava ainda se formando, antes da ceifa, estava produzindo. O Senhor vai fechar. É nesse momento que a água precisa vir cair sobre a terra, né, para que ele venha se desenvolver, crescer e concluir o seu estágio. Mas o que Deus faz? Deus, ele fecha, faltando 3 meses para a ceifa. E ele diz: fiz chover em uma cidade e não chover sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas outro sobre o qual não choveu, secou-se. Igreja, a nossa cidade é um ovo de codorna, pequeniníssima, devido a onde a gente já viveu. Na nossa cidade, lá onde eu moro, às vezes está a chuva, enxurrada. Aí a gente vem para cá, 2, 3 quilômetros aqui para a igreja, seco. Parece que a gente entrou em outro país, em outro estado. Não é estranho isso? Estou lá na minha casa, olho para baixo, chuva, está até saindo fumaça, lá no final da rua, lá embaixo, tem uma chacrinha, está lá, subindo até poeira.
E lá onde eu moro, seco, vontade de descer lá e entrar, passar por lá de dentro da cerca e me molhar. Agora a gente olha para a palavra, não é isso que está acontecendo? Não é a mesma coisa? E a gente não olha, não observa, peraí, alguma coisa está errada. Por que está acontecendo isso? Verso 8, e andaram errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Olha Deus falando de novo. Vão longe atrás de água, porém bebe água, quando volta estão sedentos, morrendo de fome, de sede de novo. Mas mesmo assim, diz Deus que não quiseram se converter a Ele. Primeiro, comida, segundo, água. É o que a gente precisa para sobreviver. Sem comida e sem água a gente não vive. Mas mesmo faltando comida, mesmo faltando água, o povo não quis e não quer se converter. Próximo ponto, verso 9. Feri-vos, aí ó, agora ó o mistério. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras comeu a locusta. Olha agora, Deus vai colocar enfermidade sobre o homem. Deus agora vai colocar praga sobre a plantação, sobre tudo que o homem estava produzindo. E tudo se perde, tudo morre, o homem fica doente. Que benção, pastor. Então agora, certamente então, vai haver o quê? Não precisa continuar, vamos concluir o versículo 9. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Espera aí, vamos recapitular. Não tinha comida, não tinha água. Agora, praga, enfermidade, praga na agricultura. E o que acontece? Mesmo assim, não quiseram se converter. Vamos ver o versículo de número 10. Enviei a peste contra vós, da mesma forma que enviei no Egito. Os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar preso, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas. Olha, perca de bens, miséria e perca dos bens agora. Os cavalos, os animais, simbolizava carros, caminhões, tratores que nós temos hoje. Então Deus permitiu que todos os bens fossem tirados e que a mesma praga que foi no Egito, Deus lançou sobre os filhos. Então agora vai converter? Vamos ver o final do versículo 10. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, perdendo tudo, não se converte. Que raça, hein? Versículo 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Olha o que Deus fez, usando a mesma situação de Sodoma e Gomorra queimando no fogo, chamando de tição. Mas o que aconteceu? Vamos ver o final do verso 11. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor Jeová. Quer dizer, Deus matou, Deus permitiu perder os bens, Deus permitiu praga, Deus permitiu fome, Deus permitiu sede. Mas mesmo assim, nós não vamos converter. Eu não me converterei. Tranquilo? Tranquilo. Deus parou? Parou. Mas olha o que vai vir agora, olha a promessa. Verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E a famosa frase dos congressos, que só de ler a igreja vira pipoca, sem entender o que nós acabamos de pregar aqui. E por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus.
Em outra tradução diz: prepara-te, ó Israel, para entrares em juízo com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para acertar conta com teu Deus por causa dos vossos pecados. Quer dizer, eu fiz de tudo para ver se vocês se convertiam, mas vocês não quiseram se converter. Então o que eu vou fazer? Eu vou decretar o juízo sobre vós. Se preparem, porque vocês vão dar conta do sangue de todos os meus profetas que correram pelas ruas de Samaria, ou Samaria. Terão que dar conta de cada gota do sangue dos meus, das palavras que foram proferidas e que vós não deram ouvidos. E ele encerra no verso 13. Porque eis aqui, ele está dizendo ele, colocando na pessoa dele, o Senhor. Porque eis aqui o que forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento, o que faz da manhã trevas, e pisa os montes da terra, os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, é o seu nome. Então, ele assina aqui essa carta, dizendo que ele está decretando esta sentença à nação de Israel, porque Deus fez de tudo para eles se converter, eles não quiseram. Igreja, nós estamos em crise, o mundo está em crise. Só tem uma solução para o mundo melhorar. Só tem uma solução. Qual é a solução? O povo reconhecer Jesus, o povo se humilhar, o povo chorar, rasgar suas vestes na presença de Deus. Mas o que está acontecendo com as nações, com a humanidade? As pessoas estão cada dia mais se distanciando de Deus, cada dia mais se esfriando, cada dia mais retrocedendo, se alongando de Deus. Então, cada dia que nós damos um passo para trás, o juízo de Deus, as pestes, as maldições que está na palavra de Deus, certamente Deus não se alegra disso, mas como Deus é justo, nós vamos começar a pagar o preço. Tanto aquele que está vivo, né? Nós louvamos a Deus quando um crente, ele passa da morte para a vida, ele sai dessa terra e vai para a glória, né? Que assim ele não vai sofrer por causa da rebeldia dos demais. Vivemos na mesma terra, né? Embaixo do mesmo céu. Então a Bíblia diz que o que sucede para o ímpio, sucede para o justo. Então se o mal vier, né? A escassez vier, todos nós vamos sofrer. Se tiver falta de água, todo mundo vai ficar com sede. Se vier peste, todo mundo vai ser contaminado, ninguém vai ser poupado. Só que deixa eu te dizer, você pode estar pensando, pastor, mas então, se vai acontecer de todo igual para todo mundo, para que então que eu vou ser crente? Não precisa. Esse é o teu pensamento. Mas deixa eu te esclarecer, você tem razão, você é inteligente de pensar isso. Se acontece tudo igual para todo mundo vai morrer, então para que eu vou ter que tomar essa decisão? Simples. Eu sou crente, a irmã é crente, o irmão é crente, o dia mal vem para todo mundo, amanhã a gente perece, uma enfermidade, uma doença, sei lá, e a gente morre, a nossa carne morre. Só que o que acontece? A nossa alma automaticamente vai viver a eternidade com Deus. Nós iremos para o céu, vamos passar a eternidade com Deus. O ímpio, aquele que não tem Jesus, o sabidão, que diz, para que então que eu vou aceitar Jesus se todo mundo vai passar? Aí você também vai morrer. E aonde vai o destino da tua alma? Tua alma vai para o inferno. Por quê?
Porque você não aceitou Jesus. Pastor, mas o que isso tem a ver? João capítulo 14, verso 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai aos céus se não for por mim. Jesus fala nos evangelhos que aquele que me confessar na terra, diante dos homens, eu confessarei no céu, diante do meu Pai e diante dos santos anjos. E ele conclui: mas aquele que me negar na terra, diante dos homens, eu também o negarei no céu, diante do meu Pai e diante dos anjos. Não tem como explicar mais para você. Eu fui o mais transparente, o mais explícito possível. Não tem outra forma, outro meio de nós chegar a Deus, não se entregar a nossa vida para Jesus. Então, se todos entregar a vida para Jesus, as coisas vão começar a mudar. Lembra que nós lemos aqui, no verso de número 7, que chove ali, não chove aqui, não chove ali. Sabe o que vai acontecer se todos nós se achegar a Jesus? Ele vai ver que todos nós vamos buscar, que todos nós vamos clamar, vamos nos humilhar, todos nós vamos adorar, vamos prestar culto, vamos ser fiel a Ele. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai mandar chuva de igual em toda a nossa cidade. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai repreender a praga. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai repreender o vírus. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai repreender os ladrões, os bandidos, os larápios. Sabe o que vai acontecer? Nossa cidade vai ser referência. Sabe o que vai acontecer? As pessoas de longe vão ouvir a fama e vão querer mudar para cá, porque a nossa cidade é abençoada. Mas eu pergunto, será que nós queremos isso? Eu sou crente e quero. Você não é crente e quer. Mas para você querer isso, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Jesus precisa ver sinceridade no teu coração. Se o Brasil todo pensar dessa maneira, ouvir essa pregação, e o Brasil todo se entregar a Jesus, o Brasil todo se converter a Jesus, o Brasil todo começar a orar, clamar unanimemente, os presidiários, os hospitais, o povo de rua, todo mundo da favela, tudo quanto é lugar das comunidades, se entregar o coração a Jesus, se arrepender, se converter, sabe o que vai acontecer com o Brasil? O Brasil vai virar uma potência maior do que todos os países juntos. Todo mundo vai olhar para o Brasil, vai querer se inspirar, querer vir para cá, ser igual. Então, a presença de Deus em um lugar, numa casa, primeiro, a presença de Deus numa pessoa, numa família, num lar, a presença de Deus numa igreja, numa cidade, numa nação, faz toda a diferença. Eu achei interessante, não sei se alguém ouviu, o presidente americano Donald Trump, quando ele estava dando o discurso da sua posse, quando ele foi eleito presidente agora, ele pegou a Bíblia na sua mão, ele dizia para a nação americana que o povo tinha que se voltar, ele dizia, olha, a nação americana tem que se voltar à Bíblia, tem que se voltar ao Evangelho, tem que se chegar a Deus. A nação americana tem que voltar para os princípios, alicerçar na palavra, que deixaram, não sei porquê, a nação americana deixou e está definhando. Nós precisamos voltar, o nosso povo tem que voltar aos velhos princípios. Eu achei lindo, eu me arrepio. Então quem é sábio conhece que as coisas mudam, que as bênçãos vêm quando nós nos submetemos ao jugo de Deus, da palavra do Senhor. Meus irmãos, que o Espírito de Deus vos dê sabedoria, vos dê entendimento para os irmãos refletir e entender que Deus é amor, mas também Ele é o fogo consumidor. Deus vai agindo devagar, Deus vai indo devagar para ver se a gente se arrepende, para ver se a gente entende, compreende que o que está acontecendo é por causa da nossa rebeldia.
É por causa do nosso distanciamento, é por causa da nossa apostasia. Então Deus vai agindo devagar para ver se a gente muda, se a gente se aparta. Deixa eu encerrar lendo aqui aos irmãos, 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 16, adiante, 3 ou 4 versículos só. 2 Coríntios 6, 16 diz assim: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitareis, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Só até aqui. É isso que Deus quer de nós. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Não confunda as coisas santas com as coisas imundas. Sede santo, como João fala em Apocalipse, aquele que é santo, se santifique. Deus está dando tempo para você ainda. Fuja da aparência do mal. Pastor, mas está tudo bem, para mim está uma benção. Deus está me abençoando, amém, que bom. Mas, e quando você passar dessa vida? Para onde vai a tua alma? Você já pensou isso? Você já colocou a cabeça no travesseiro? Deitou à noite, quando você perde o sono, tanta coisa na mente, você já pensou isso? Deus, que bênção, estou abençoado, estou feliz, estou alegre, estou prosperando, estou amando, estou conquistando, estou ganhando, tudo está dando certo. Mas, e a pergunta? E quando eu partir desse mundo? Para onde eu vou? Você já fez? Ou você é daquele que, pastor, eu creio na misericórdia de Deus. Que benção que você crê na misericórdia também. Só que deixa eu te dizer uma coisa, a misericórdia de Deus, ela só serve para nós mortais enquanto nós estamos vivos. Se nós decidir a nossa vida enquanto está vivo, a misericórdia de Deus, ela entra em evidência, está em evidência. Mas a partir do momento que nós perecemos, acabou. No dia do juízo só vai restar juízo. Acerto de conta, não vai ter amor, não vai ter paz, não vai ter misericórdia. Deus vai agir segundo a reta justiça, segundo o que está escrito. Pense nisso, em nome de Jesus. Se não aceitou Jesus, aceite. Se está distanciado, volte hoje, tome a decisão na tua vida, pois Jesus, Ele te ama, Ele tem um grande projeto na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, Deus vos recompense.